E aí galera, tudo bem? Bem-vindos novamente ao seu canal Andamios Interiores. Hoje vamos falar de uma escritora mexicana. Bom, nem é mexicana, né? Mas nasceu nestas terras quando ainda não era México. Estamos falando da Sor Juana Inés de la Cruz, tá? Só que a gente não vai analisar nem vai comentar. Esse livro tá aqui, que fala da obra de teatro dela, né? Vamos falar um pouquinho dela e de uma proposta estética que eu acho interessante para analisar ou para ler, né, os textos dela. Mas então, vamos começar. Sor Juana Inés de la Cruz, também chamada, bom, o nome verdadeiro dela é Juana Ramírez de Asbaje, né? Aí ela pertenceu a uma família, na época se chamava criollo, aqui no México assim se chamou, que eram aquelas pessoas que eram filhos de espanhóis, mas que nasciam aqui na América, né? Criollos. Bom, ela nasceu e foi no dia 12 de novembro de 1651, mas também tem outros pesquisadores que acham verdadeira a data de 2 de dezembro de 1648, tá? Mas assim, alguns deles têm os documentos, tem outros documentos por aí, mas eu acho que é porque na época ninguém levava o filho, né, exatamente quando nascia, né, levava depois para aqueles locais, né, para registrar os filhos. E outra questão muito interessante é que ela, num documento, ela aparece como filha da igreja. O que quer dizer isto? Que ela é filha natural, ou seja, o pai não reconheceu ela, tá? Então, aí já na época vai ter um estigma que vai com ela na vida toda, né? E bom, acho que isso também vai marcar muito da poesia, muito da obra literária que ela escreve, né? Quando ela fala dos homens, quando ela fala da mulher, né? Acho que está marcando também por aí, tá? Ela teve uma infância, vamos dizer assim, não muito comum, porque o avô dela tinha uma biblioteca e ela frequentava a biblioteca, né? Então ela teve um acesso aos livros, né, à cultura, ao conhecimento desde muito cedo. Então isso também vai marcando muito na vida futura dela. E a mãe se casa de novo com outra pessoa e Sor Juana é mandada com a tia e ela, né, consegue que Sor Juana entre na corte, porque ela tinha aquelas relações com o poder político da época, né? Então, para 1664, quando Sor Juana tinha como 16 anos, mais ou menos, ela entra, né, na corte com a vice-rainha Dona Leonor Carreto, tá? Que ela era uma pessoa que gostou muito da Sor Juana, porque ela recitava aqueles poemas bonitos, né? Ela tinha uma graça muito especial que conquistava o coração da marquesa, da marquesa, da vice-rainha. Então, ela entrou na corte com um título de muito querida da senhora vice-rainha, tá? Então, ela entrou já, vamos falar assim, com um padrinho, né? E isso marcou muito porque depois, né, quando ela entra já na vida do convento, né, com as freiras, em 1669, ela entra primeiro na ordem das Carmelitas Descalças. Tá? Só que aí a vida era muito rigorosa, muita carência também, né? Elas seguiam estrito humildade, assim, né? E ela não gostou, né? A família, quando visitou, achou que não estava bem e ela é trocada de ordem religiosa. Ela é mandada para a ordem das Jerônimas, tá? Que eram já jesuítas, tá bom? Então, na ordem das Jerônimas, que ela cresce já como freira, ela é muito inteligente, e portanto ela tinha várias tarefas.
eu quero falar de um tópico que eu acho interessante, que eu acho importante e que eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês lerem Sor Juana através dessa proposta, tá bom? Aí se vocês quiserem bem, se não, tudo bem. Ótimo. A formação da freira, né, ela tem contato com outros livros que estão dentro da tradição religiosa do catolicismo, e eu acho que ela leu por aí alguns dos livros que formavam, né, os grandes doutores da igreja, que é o Tractatus de Murmuração, que é um tratado sobre a palavra que se fala por trás, né, que se fala nas costas dos outros para difamar, falar mal da outra pessoa, tá bom? E eu acho que ela entrou muito nesse texto, né, analisou muito bem e confrontou com as ideias que conhecia da tradição religiosa católica. Por quê? Bom, quando a gente lê a Bíblia, o começo da Bíblia, né, é possível achar como há uma importância, uma relevância da palavra para o processo de criação de Deus, tá? O que quer dizer isto? Que Deus cria o mundo a partir de que fala, de que diz alguma palavra, né? E então, quando Deus fala alguma coisa, essa coisa existe, tá bom? E então, nós podemos pensar nesse sentido que a palavra de Deus é uma palavra de vida, né? Quando Deus fala, a vida começa. Bom, mas também nesse primeiro texto, o Gênesis, vemos como se confronta com outra palavra, que é a palavra murmurante, a palavra do demônio, tá bom? A serpente, a cobra, murmura, fala com a Eva, né, para fazer aquilo que foi proibido por Deus, tá bom? E, portanto, temos uma palavra que vai em contrasentido da palavra divina. E, portanto, nesse oxímoron, a gente encontra que há uma palavra de vida e há uma palavra de morte, tá bom? Sor Juana, pensando sua obra literária através dessas duas propostas, palavra de vida, palavra de morte, a gente pode entender de outra forma a proposta estética da freira Jerônima. E nós temos por aqui um exemplo de um poema que se chama Redondillas que dan el colorido merecido a um soberbio, que é mais ou menos assim: redondilhas que dão o colorido merecido a um soberbo, tá bom? Eu vou ler em espanhol e depois vou colocar aí em português, tá bom? E diz assim: el no ser de padre honrado fuera defecto, a mi ver, si como recibí el ser de él, se lo hubiera dado yo. Más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que, entre tantos, puedas tomar el que más te cuadre. Bom, que temos aqui, né? Na primeira linha desse verso, né, Sor Juana já está falando de que ela foi uma filha não reconhecida pelo pai, né? Mas alguém por aí na corte ou na sociedade falou: aquela freira é filha bastarda de, sei lá, né? E bom, então ela escuta essa palavra, é uma palavra que vem murmurando porque não falaram diretamente para ela, tá? E então ela diz, né? Não é problema meu que meu pai não me reconhecesse a mim, tá bom? É o problema dele, tá bom? Porque ele me deu o ser a mim, não fui eu que deu o ser a meu pai. E depois ela adiciona aqui uma ideia também muito importante, que é a piedade da mãe do cara que falou, né? Aquela mãe foi mais piedosa, tá?
porque ela teve muitos amantes, né? E então aquele que fala pode escolher de todos esses amantes que teve aquela mãe o que ele prefere como pai. Então, isso é uma coisa que não se olha diretamente quando se faz uma primeira leitura do poema, né? Mas que depois, quando a gente já vai aí com muito cuidado, encontra essa questão. E no final de contas, o que está falando a Sor Juana aqui com o cara? Que ele é um filho da... Não é? É interessante porque quando a gente pensa na freira, né? Ou nas freiras em geral, acho que poucos pensaríamos que elas pudessem ser desse tipo de respostas, né? Mas aqui o interessante também é que ela responde deste jeito, né? Porque ela está defendendo sua fama, né? Defendendo sua honra. Porque a palavra murmurante é uma palavra de morte, uma palavra que destrói. Então ela está defendendo sua honra com uma palavra de vida, né? Com a verdade. Porque isso é que ensina, né? Pelo menos na época, né? É a tradição religiosa católica, né? Tem uma palavra que vem de Deus, que é uma palavra de verdade, e portanto ela tem que prevalecer. E aquela outra palavra que murmura, que desfama, tem que ser destruída, né? Atacada, confrontada. E eu acho que a Sor Juana está nessa luta, né? Quando ela escreve, quando ela fala, né? Ela coloca a verdade perante de si para confrontar com aquelas outras palavras que poderiam ser achadas de mentira, tá bom? Outros versos, né, quando ela apresenta seu primeiro livro, né, foi publicado lá na Espanha, porque vocês sabem, né, que aqui na Nova Espanha era proibido, né, publicar. E ela fala num prólogo, certamente, né, ela fala que o leitor pode falar tudo quanto quiser dos seus versos, né? Mas se o leitor falar alguma coisa má desses versos, o leitor tem que saber que também estaria falando, né, por extensão, estaria falando mal da pessoa que inspira os versos, né? Que no caso da Sor Juana, a inspiração é a marquesa, né? O bem é aquele poder político também, né? Então tem que tomar cuidado, porque falar mal dos versos é falar mal da vice-rainha e portanto é falar mal do poder político. Mas também é uma questão muito interessante que ela escreva precisamente na época do Barroco, porque os versos estão falando, por um lado, do assunto pessoal da Sor Juana, mas também ela leva aquele assunto particular para o mundo do geral, né? Para as pessoas todas, né? E por isso a gente pode pensar, né? Quando ela fala, homens nécios que acusais a mulher, né? Homens não são os homens todos quando pensamos nela mesma, né? Eles seriam o confessor da Sor Juana, né? Quando ela fala, né? A mulher, ela fala de si mesma. Então, homens nécios que acusais a mulher, confessor que me acusais a mim. E já quando a gente explora, né, aquela versão pensada no geral, então são todos os homens que estão exigindo muita coisa da mulher. E no sentido do que eu falava da palavra vida e palavra morte, de colocar a verdade sobre a mentira, acho que é parte da discussão que se tem, né? Ela faz um comentário do Padre Vieira, né? Não estava certo no que falava, né? O Padre Vieira, num sermão que ele falou, dizia que a maior graça de Deus foi ter se sacrificado por todos nós, né? E a Sor Juana, se aí alguém acha que eu estou mal, pode comentar.
a Sor Juana achava que a maior graça de Deus era não ter feito nada por nós. Mas falado assim é bem simples, né? Dá para ter uma curiosidade de entrar nos textos, certamente, né? Mas a ideia é essa, né? Que ela confrontava, né, as ideias dos outros, porque ela estava pensando já por outros caminhos, né? E eu acho que ela não estava tão errada de colocar essa ideia. Mas o poder político, o poder da igreja, entra diretamente com ela, confessa, né? Ela passa pela Inquisição, ela é expulsa da vida conventual e depois ela entra de novo, mas quando entra de novo ela é proibida de escrever, né? E muitas pessoas pensam que é isso, né? É essa ação a que leva à morte. Assim, eu não sei se eu tenha falado alguma coisa interessante para vocês, né? Mas eu gostaria muito de que vocês lerem a Sor Juana através destes tópicos, né? Da palavra, colocar muita atenção nas coisas que ela fala, né? Porque muitas das vezes não é simples o que está falando, né? Não é o mesmo o texto lido assim simplesmente do que lido já com uma ideia de que ela está tentando falar outra coisa, não é? E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta no vídeo, por favor, compartilhem com seus conhecidos, comentem alguma coisa. Se vocês quiserem que falássemos de outros autores mexicanos, a gente fala, né? E como sempre digo aqui, estes daqui não são comentários profissionais, né? São comentários simples, de leitor. Bom, a gente se vê no seguinte vídeo, tá bom? Tchau, tchau.